A síntese do ácido acetilsalicílico é feita pela acetilação do ácido salicílico. Nessa prática foi realizada a síntese do ácido acetilsalicílico a partir do ácido salicílico, reagindo com anidrido acético, tendo como catalisador o ácido sulfúrico. Essa mistura foi aquecida e logo após adicionada água. A partir daí foi triturado, o que causou uma precipitação mais rápida. Primeira etapa, protonação da carbonila. Ocorre a quebra da ligação dupla, o que facilita o oxigênio se ligar ao hidrogênio do ácido sulfúrico, de modo a tornar o carbono positivo, devido ao fato dele fazer somente 3 ligações. Segunda etapa, o nucleófilo do ácido salicílico ataca o centro catiônico. Tendo em vista que o oxigênio tem pares de elétrons livres e o carbono estar protonado, permite o ataque mais facilmente. E agora, como vocês podem ver, está representado aí a migração do hidrogênio de um oxigênio para outro. Terceira etapa, eliminação do ácido acético. Agora que o carbono tem suas ligações, o ácido acético sai, porque é o melhor grupo de saída. Tendo em vista que o oxigênio da hidroxila desse grupo está positivo, facilitando a quebra da sua ligação. A saída desse grupo fez com que o carbono tivesse que fazer uma nova ligação, então é feita uma dupla ligação com a hidroxila, deixando-a positiva. Quarta etapa, desprotonação. A hidroxila que está positiva é desprotonada. Daremos continuidade à primeira prática. Nela iremos determinar a solubilidade do fármaco e, em seguida, purificá-lo por meio de recristalização. A purificação é necessária porque, no momento da produção da substância, pode ocorrer agregação de impurezas na amostra, seja elas vindas do reagente ou do solvente. Bom, podemos perguntar por que utilizei esse método e não outro, como a fusão fracionada, a destilação ou a liquefação. Bom, desejamos purificar um composto orgânico sólido. Desde a antiguidade, os alquimistas utilizam esse método para purificar e determinar a solubilidade. A fusão fracionada, por exemplo, ela, apesar de ser para sólidos, ela vai separar por ponto de fusão e não pela solubilidade. A formação de cristais por esse método, ela é bastante seletiva, o que vai impedir que as impurezas formem a rede cristalina. Na recristalização, iremos dissolver o sólido que desejamos purificar em um solvente quente. Em seguida, iremos esfriar essa solução para que ocorra a formação dos cristais. Esses cristais serão filtrados e secados. Bem, nessa prática, podemos verificar que, ao solubilizarmos em uma temperatura mais alta, obtemos um resultado melhor. Isso confirma a teoria do método. Porém, ao esfriar o material que foi dissolvido, ele não solubilizou tão bem, ocorrendo a formação de cristais ou precipitados. Se essa formação for lenta, temos a presença de cristais. Se a formação for rápida, teremos o precipitado, com a presença de impurezas. Dando continuidade ao que a Iliana já nos trouxe, eu apresento a questão de qual o fator mais crítico desse processo, que é a escolha de um solvente ideal. E o que é esse solvente ideal? É aquele solvente que, em altas temperaturas, vai ser extremamente solúvel e, ao resfriar, vai ter uma formação de cristais. No experimento que a gente fez, foi testado várias substâncias, como vocês podem ver na tabela. Água, etanol, o éter, o hexano. Só que apenas a água, ela foi extremamente solúvel a altas temperaturas. Porém, quando nós resfriamos, não houve a formação de cristais. Então, significa que para essa situação a água já não era um solvente ideal. Qual foi a nossa alternativa? Fazer uma mistura de solventes. Nós utilizamos a água mais o etanol para obter uma alta solubilização e, ao resfriar, a formação de cristais. Por que, então, utilizamos o etanol? Certo? Na hora de fazer uma mistura de solventes, você tem que escolher um solvente altamente solúvel à amostra, que foi a água, e ele é chamado, no caso, de solvente rico, e tem que escolher uma outra substância que seja miscível a esse solvente rico,
que é o etanol, chamado também de solvente pobre. Tem que lembrar que ao aquecer, é melhor se usar banho-maria para a segurança do laboratório, porque, por exemplo, quando você desconhece o que tem naquela amostra, pode ter alguma substância inflamável. Quando foi feita toda a escolha do solvente, resfriou, houve a formação de cristais, qual o próximo passo a se fazer? É a filtração. No laboratório nós utilizamos a filtração a vácuo, certo? Que é uma filtração que vai pré-secar o nosso sólido. E isso vai facilitar na próxima etapa, que é a secagem. Após a filtração, é feita a lavagem no cristal com uma pequena quantidade de solvente frio para retirar qualquer traço de solução que possa ter aderido a esse cristal. Em seguida, é feita a secagem, que no laboratório utilizamos um dessecador com agentes secantes. Então, tendo filtrado e secado, o que se fazer? É pesar a nossa amostra, certo? Que deverá estar pura, mas essa pesagem só foi possível ocorrer na aula seguinte. Quando pesamos, então podemos calcular o nosso rendimento bruto e calculamos o nosso rendimento teórico. O nosso rendimento teórico, ele independe do experimento, certo? Ele significa o máximo de massa que vai ser produzido de ácido acetil salicílico a partir de uma determinada quantidade de ácido salicílico. Como vocês podem ver no cálculo, o nosso rendimento teórico deu 1,12 gramas de ácido acetil salicílico. Então, em nosso experimento, não pode passar dessa quantidade. Em seguida, calculamos o rendimento bruto, que já depende do experimento, certo? Que foi com base ao peso da nossa amostra antes de purificar, certo? Como vocês podem ver no cálculo, nós obtivemos um bom rendimento, 96,28%. Porém, dentro desse rendimento, tem que lembrar que está incluso as impurezas. Porque o rendimento ideal, o real, é que vai nos mostrar o que foi formado apenas de ácido acetil salicílico sem as impurezas. Como vocês vão poder ver na próxima prática, vai ser calculado o rendimento real, que aí sim já não tem as impurezas. Posteriormente, foi realizado o ponto de fusão do ácido acetil salicílico com o objetivo de identificar a substância e verificar o seu grau de pureza, considerando que o ponto de fusão é uma característica físico-química onde uma substância passa do seu estado sólido para o estado líquido a uma determinada e fixa temperatura característica de cada substância. No nosso experimento, o ponto de fusão do ácido acetil salicílico variou menos de 2 graus, indicando que é uma substância pura. Entretanto, ele deu diferente do ponto de fusão do ácido acetil salicílico da literatura e do padrão do laboratório, indicando que pode ser a presença de impurezas, erros na trituração, compactação ou grau de cristalização do ácido. Já o ponto de fusão do ácido salicílico padrão e do ácido acetil salicílico padrão deram diferentes das referências da literatura e a margem de ponto de fusão foi mais de 2 graus, indicando que as substâncias continham impurezas que tiveram erros na trituração, na compactação ou no grau de cristalização dessas substâncias. Em seguida, foi calculado o rendimento real do ácido acetil salicílico a partir do rendimento bruto já calculado. O resultado do rendimento real foi de 66,86%, demonstrando que o rendimento foi bom comparado a outros resultados. Na prática de identificação do ácido acetil salicílico, realizamos os seguintes procedimentos conforme mostra a tabela e obtivemos os seguintes resultados. Essa prática fez com que nós concluímos que toda a síntese do ácido acetil salicílico foi realizada com sucesso. A mudança da coloração para roxo-violeta foi ocasionada devido à reação do cloreto férrico com as hidroxilas fenólicas presentes no ácido salicílico, porque essa reação forma a formação de um complexo, o qual tem essa coloração. No entanto, vimos que a nossa amostra não teve a mudança dessa coloração devido a toda a síntese ter sido concluída e não ter tido mais a presença de ácido salicílico. Na
identificação do ácido acetil salicílico por hidrólise, fizemos o aquecimento da substância e logo em seguida acrescentamos o cureto térmico e observamos uma pequena coloração amarelada, o que levou a concluir que toda a síntese do ácido acetil salicílico também obteve sucesso. A imagem nos mostra como ocorre um mecanismo reacional de hidrólise básica para a obtenção do ácido salicílico através do ácido acetil salicílico. Observamos que na presença da base forte, hidróxido de sódio, ocorre um ataque da base ao hidrogênio ácido do grupo carboxila do ácido acetil salicílico, formando uma molécula de água. A base também realiza um ataque nucleofílico ao carbono da carbonila do grupo éster, formando um bom grupo de saída. Após a eliminação do grupo de saída, o oxigênio ligado ao anel aromático fica negativo e se liga ao cátion sódio da base. Em uma segunda etapa, o sal formado a partir do ácido acetil salicílico é colocado na presença de ácido sulfúrico. Os grupos ácido do ácido salicílico são então reestabelecidos e ocasionam a formação do precipitado e um filtrado, que posteriormente irão dar origem ao salicilato de metila e o acetato de etila.